Veja, se escrever um texto sobre um crime fosse crime, a gente teria que prender todos os escritores do país que escrevem sobre assassinatos. Prender roteirista de série da Netflix, prender todo mundo. Afinal de contas, eles vivem disso. Eles só não cometem o ato. Eles escrevem o ato. Ah, mas é ficcional. Bom, mas na cabeça dele, às vezes, como é que você vai saber se é ficcional ou não? A diferença entre o que é ficcional e o que é realidade é quando você põe em prática. Então, se o ato que está sendo escrito não foi posto em prática, não houve o início da execução, não é crime. Repito, porque senão você precisa prender escritor, acabar com a arte. Tem muita gente, inclusive, que escreve cenas ficcionais a partir de personagens reais. Se o cara está escrevendo um livro, como é que você vai saber se aquilo é verdade ou não? Se eu entrar no gabinete de um escritor e ele está lá com personagens reais, dizendo que eles serão isso ou serão aquilo, como é que eu vou dizer se aquela pessoa é um louco, é alguém que está planejando um crime ou é um escritor? A diferença é justamente o ato executivo, o ato prático. É o que faz do planejamento, é a diferença entre o planejamento e o crime, é exatamente o ato executório. Se não tem o ato executório, não é crime. Se não tem o ato executório, é liberdade de pensamento, é liberdade de consciência, é liberdade de expressão. Pode parecer até esquisito a gente dizer isso, mas é isso. Então, enquanto não tiver a demonstração de que esses atos que estão agora sendo narrados foram postos, ainda que por um início, a gente fala assim, mas se eles fossem postos em prática, o Estado tinha acabado. Não tem como botar em prática, ser crime apenas botar em prática um golpe, porque se o golpe for dado, ninguém, óbvio que não teria mais quem investigasse o golpe, porque o golpe foi dado. Não é o golpe ser dado. É o ato executório ser minimamente colocado em prática. Ou seja, algum ato que saiu do planejamento, da mente e foi posto em ação. Um mínimo disso. Se não há um ato minimamente que saiu do papel e foi posto em ação, não há crime. E eu não estou inventando isso. Não é eu não estou dando uma ideia, eu não estou aqui interpretando, isso está na nossa lei. Está escrito no Código Penal. Está escrito na nossa Constituição. Planejar crime não é crime. Ponto. Se nada houver de executório, de demonstração de que esses pontos todos que não saíram do papel, não há crime. Ponto. Pode ser antiético, pode ser lamentável, mas crime não é. Repito, fico aqui sem saber como isso pode estar vinculado ao Bolsonaro. Inclusive, faço aqui uma comparação de um sistema legal justo a um sistema tirânico. Sabe por que, por exemplo, Tiradentes foi enforcado? Sabe por que aquelas pessoas todas que participaram da Inconfidência Mineira foram presas? Foram presas porque estavam planejando. Elas puseram alguma coisa em prática? Não. Elas planejaram. Então por que elas foram enforcadas? Porque ali era um Estado tirânico. Então a diferença entre um Estado tirânico e uma democracia é exatamente na forma como o Estado reage aos seus cidadãos. Então se nós reagirmos colocando na cadeia ou punindo pessoas por planejarem algo, nós estaremos reagindo igual o governo absolutista português fez aqui com os Inconfidentes. E por fim, ainda no terreno do direito, e a quarta e última observação que eu faço sobre esse fato, é o seguinte: se o ministro Moraes era um dos alvos, o ministro Moraes não pode ser o responsável por essas investigações. Mais uma vez a gente tem que dizer isso. O ministro Moraes, ele não pode ser vítima ou supostamente vítima, e também o juiz que vai investigar e depois o juiz que vai julgar. Isso precisa sair das mãos dele. Aliás, se esse suposto golpe estava sendo dado no STF, isso não pode nem estar com o STF. Isso não pode estar nas mãos das vítimas. Isso precisa ir para um outro juiz, para a primeira instância. Eu não tenho aqui nem ambição de dizer, deveria, mas não tenho nem ambição de dizer. Se não há nenhum dos envolvidos nisso tem foro privilegiado, se nenhum dos envolvidos nisso tem prerrogativa de função, ou seja, foro privilegiado, isso tem que estar com a primeira instância. Ponto. Mas eu não tenho nem essa ambição. A minha menor ambição não pode estar dentro dos inquéritos que estão hoje sob relatoria do Moraes. Senão, mais uma vez, vítima, juiz e investigador serão a mesma pessoa, e óbvio que isso coloca sob total suspeita toda essa acusação. Então, se eles têm respeito minimamente pelos fatos, se eles querem que a gente leve a sério o que houve, eles precisam dar uma prova de legalidade, colocando isso nas mãos de outro ministro, ou se não tem ninguém com prerrogativa, de um juiz de primeira instância.